Botafogo já está classificado matematicamente para a Libertadores, aqui o grupo busca, né, a fase de grupos. Queria que você falasse também sobre essa sequência, claro, além da vitória de hoje, já são 7 jogos de invencibilidade no seu comando. Queria que você falasse sobre essa sequência. Eu sei que sempre fala sobre essa buscar, né, essa sequência boa de jogos e hoje conseguindo mais uma vitória em casa. Obrigada. Sì, è un obiettivo importante per il club, porque é a primeira vez na história que conseguimos a Libertadores 3 vezes seguidas. Então, muito contentes, mas estamos numa posição onde temos que ser ambiciosos agora, onde podemos ser ambiciosos. Então, estamos contentes, mas pensando em uma vaga direta na Libertadores, que agora é o objetivo principal. E para chegar aqui e ter essa oportunidade, graças a essa sequência que tivemos nos últimos jogos. E parabenizar aos jogadores, porque mantiveram o time junto, o grupo junto, apesar de todas as dificuldades que tivemos. Tivemos jogos com 13 desfalcados, jogos ruins, decepção, mas mantiveram o grupo unido. E isso é para respeitar, e eu já falei com eles que eles têm meu respeito. Boa noite, David. Bruno Print, Bprint Esporte. Parabéns pela vitória. O Botafogo começou muito bem, né, a partida de hoje. Mais compacto do que da partida contra o Sport. O time jogando muito bem, ofensivamente e defensivamente também. Conseguiu os 2 gols, né? Depois teve uma dificuldade no segundo tempo. Sofreu 2 gols também, né? Conseguiu mais uma vitória, como a nossa amiga falou, 7 jogos de invencibilidade para o Botafogo, já assegurada pelo menos a pré-Libertadores para o ano que vem. E eu queria saber do senhor qual a importância dessa vitória e também, né, esse processo de adaptação, vamos dizer assim, de transição do senhor que vem, né, de auxiliar para técnico. Qual é o maior desafio nessa caminhada com o senhor? Obrigado. Sì, essa sequência passa seguramente pela fase defensiva, que no último jogo não foi tão, como você já falou, não foi tão boa. Não conseguimos manter o time junto. Hoje trabalharam mais os jogadores da frente, os 3 meias, delanteiro, trabalharam mais na fase defensiva. O time sabe que esse time joga bem, começando sempre pela fase defensiva. Quando o time está junto, o time tem uma transição eficaz. E hoje mostrou essa força que o time tem. E a minha transição eu estou desfrutando, sei que como primeiro treinador é sempre culpa minha, mas eu sabia já isso antes de começar. Estou vivendo isso e estou desfrutando. Honestamente é um trabalho que gosto, é um ambiente que gosto, é um time que gosto, um grupo que gosto e espero seguir aqui muito tempo. Boa noite, David. Parabéns pela vitória. Anderson Bruno, do Botafoguista. O Botafogo ele faz um bom primeiro tempo, volta um pouco desligado para o segundo tempo e parece se desconectar um pouco no final da partida. Sobre esse segundo tempo, foi possível perceber que você mudou o esquema de jogo do Botafogo, que sai do 4-2-3-1 com a entrada do Marçal e Cuiabano. Uma ideia que deu certo. O que te levou a implementar essa ideia naquele momento do jogo? Obrigado. Sim. A terceira janela demorei um pouco para fazer para trocar Montoro e Marçal, porque era a última janela com o câmbio do Danilo na primeira etapa, então teve que demorar um pouco. Quando vi que entrou Carlos Vinícius, que é um delantero que agora está em forma, delantero perigoso dentro da área, então o câmbio era para perseguir um pouco mais o lateral direito deles com Cuiabano e manter um jogador mais dentro da área eficaz com o Marçal. Depois tivemos uma falta de atenção grave
no gol deles, no 3-2, que não pode acontecer. A gestão do 3-1 não pode acontecer. Se queremos ter ambição agora e no próximo ano, temos que melhorar esse aspecto. Boa noite. Boa noite, David. Alan Viana, Visão Botafoguense. Deixa eu só dar o play aqui. Perdão. Agora foi. Vamos lá. O Botafogo hoje deu uma impressão de um 4-1-4-1 em alguns momentos, um 4-3-3, o 4-2-3-1, como ele falou. Mas, assim, sistematicamente, o Botafogo variou bem, mas no final do tempo acabou cansando. Parece que era cansaço, a impressão que se dava era essa mesmo. Mas a pergunta que eu queria fazer é relacionado aos planos já para a próxima temporada. Já que o Botafogo... A próxima temporada já começa agora em janeiro, é uma temporada diferente. Como que já está um andamento de planejamento e se tem algum jogador na base que você já olha assim, além do Kadir, que pode te ajudar nos profissionais. E, em nome de toda a torcida do Botafogo, tutti tifosi, sta alla grande con te in questo momento. Grazie. Sì, o planejamento claramente está começando porque temos pouco tempo, mas é mais uma pergunta para o clube. Seguramente estamos juntos nesse processo. E temos primeiro parabenizar o Sub-20 para ser campeão carioca. E temos jogadores lá que são importantes, que já treinaram conosco. Tenho que fazer nomes. Marquinhos está treinando conosco, Zappellini, um jogador que treinou conosco, Cadu, Abdias. Tem vários e tem qualidade. Então, seguramente, vamos começar o próximo ano com jogadores da Sub-20 no elenco do time profissional. David, boa noite, parabéns pela vitória e pela classificação para a Libertadores. A gente aqui já falou muito de Tuco, de Santi, de Kadir. Parece que cada jogo as vitórias são construídas por diferentes personagens, né? E acho que hoje a gente tem que falar de Arthur também. 3 gols nos últimos 3 jogos que ele disputou. Ele vem ganhando confiança. Você mesmo já justificou a saída dele no segundo tempo. Eu queria saber o que você espera desse jogador, porque ele está resolvendo os problemas do ataque que você mesmo já diagnosticou, que há um problema quando o seu artilheiro só tem 4 gols. O que você espera do Arthur e como foram as conversas com ele para ele retomar essa confiança? Muito obrigado. Arthur é um jogador importante, porque hoje acho que jogou o seu melhor jogo. Saiu porque tinha só uma janela e teve que sair, mas ele saiu do time porque Santi Rodrigues estava jogando muito bem e não desistiu. É um profissional exemplar. É uma pessoa que dentro do grupo é fundamental e é um bom jogador. Então ele seguiu trabalhando, eu só passar a minha confiança no momento mais difícil, no momento que ele não jogava. E ele seguiu sempre treinando de maneira exemplar, se comportando de maneira exemplar. É um jogador que só faltava um pouco de finalização e ultimamente está com mais confiança, como muitas vezes acontece. Com um pouco de paciência e um pouco de confiança, os jogadores desbloqueiam. E ele, nesse momento, está acontecendo isso. Boa noite, David. Gustavo Bandeira, do Fogo na Rede. Parabéns pela vitória e pela classificação. Eu queria te fazer uma pergunta sobre 2 jogadores. A primeira dela é sobre o Léo Link, que é um goleiro que vem sendo muito criticado pela torcida, acabou falhando no primeiro gol e não vem passando muita confiança para o torcedor nesse momento. Queria que você falasse como é que você pode recuperar um goleiro jovem que tem bastante potencial e que chegou com esse potencial de crescimento aqui no Botafogo. E sobre o outro jogador é o Arthur Cabral, que chegou com um peso muito grande de substituir o Igor Jesus. É um valor muito grande também, e também vive uma péssima fase, entrou no segundo tempo, também não conseguiu render e também vem sendo criticado pelo torcedor. Como recuperar esses 2 jogadores que são tão importantes dentro do elenco do Botafogo? Obrigado. Leo é uma aposta do clube, um jogador jovem. Se vemos os goleiros da competição, é um goleiro que tem um goleiro novo que precisa de minutos, que está tendo. É um processo, um goleiro jovem. Pode acontecer que tenha alguma indecisão, mas o clube e o treinador têm confiança nele e sabemos que temos esse tipo de paciência porque estamos apostando por um goleiro jovem que teve que jogar porque Neto teve uma lesão importante, porque saiu John, que era o melhor goleiro da competição, mas entregou
sabendo que tem que melhorar, que vai ter tempo para melhorar, e seguramente vai melhorar com um pouco de experiência. E com Arthur é igual, a mesma situação de Arthur há 3 semanas. Tem confiança do treinador. É um profissional exemplar que está tendo algum problema físico, está sacrificando pelo time, e o gol vai chegar. Não falta muito, tem poucos jogos, mas é também um problema de confiança que ele precisa de um gol, como todos os delanteros. Precisa de fazer um gol e depois vai dar certo. David, boa noite, parabéns pela vitória. Eu queria entender, a gente vem assistindo o Botafogo nos últimos jogos e você comentou dessa início da transição ali do Botafogo desde a parte defensiva, e eu acho que tem chamado a atenção a troca de passes do Botafogo com um toque um pouco mais rápido. Eu queria entender se isso passa pelo seu trabalho, se é a característica que você imagina para o time do Botafogo a partir de agora, se isso tem te deixado feliz com esse tipo de resultado. E a outra questão é, você comentou aí há pouco usou a expressão, né, 3-1, que é uma dificuldade que o Botafogo teve ali na questão defensiva. Se puder explicar um pouquinho mais o que te incomodou, qual foi o posicionamento, e porque eu até vi que o David Ricardo foi conversar contigo ali logo depois do gol do Grêmio, também com o Vitinho ali, eles começaram a ter, não uma discussão, mas debater esse lance. Eu não sei se é sobre isso que você comentou agora há pouco, se puder explicar para a gente. Obrigada. Sim, começar por um time compacto e ter pouca distância entre os jogadores na fase defensiva faz que quando recuperamos a bola temos mais opções de passe curto, e somos um time que quando joga com essa mobilidade, com essa qualidade na troca de passe, é um time que é difícil de defender, porque acumulamos muitos jogadores entre linha, porque Marlon está jogando muito bem, Marlon Freitas, quando joga um pouco mais solto. Então eu gostei muito da primeira 30 minutos. Depois jogamos com muita intensidade, baixamos um pouco o bloco na última parte da primeira etapa, mas sim, é uma coisa que trabalhamos, que queremos, é parte do nosso jogo, ser assim, ser um time assim junto. Não gostei da gestão emocional, mental, vi coisas que não gosto, jogar de tacão, como se diz, de chutão, fazer coisas pela torcida. Falamos de marcar a Carlos Vinícius na área. E quando falta 1 minuto e está 3-1, tem que marcar Vinícius na área, porque é um delantero que está com confiança, que pode fazer gol. E no último lance quase é 3-3. Então fico irritado porque depois é culpa minha. Aqui, David. Boa noite, Eduardo Alves, Vável Brasil. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre o Kadir, que teve essa oportunidade como titular, como é que tem sido esse trabalho e essa conversa com ele, até mesmo para evitar o deslumbre depois de uma partida brilhante que ele fez aí na última semana. Sim, ele está como... Eu falei com ele que agora ele está como apaixonado pela primeira vez com a sua namorada. Então é todo maravilhoso, mas é um trabalho difícil que precisa de constância, que precisa de viver momentos duros, momentos mais difíceis. E hoje ele viu a realidade da competição. Agora, mais ou menos, sabem quem ele é. E ele é um jogador potente, físico, forte. E hoje fez um jogo de muito sacrifício, mas tem que se adaptar a esse nível de competição. E precisa de tempo, de paciência, como com Leo. É um jogador jovem que não vai ter sempre, não podemos pedir a ele de ser sempre decisivo, como foi no último jogo. E seguramente é um jovem que se mantém essa mentalidade que tem agora. Claro que não pode ficar apaixonado como o primeiro dia em 10 anos, mas pode, graças à constância, seguir e fazer uma carreira boa. Obrigado, boa noite.